Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no nosso curso de Constitucional, especial para a OAB. Espero aí que vocês estejam afiados nos estudos, porque pensa assim, é consequência. Estudar, fazer exercício, tudo é consequência e já já vocês estão com a famosa aqui, não, desse lado aqui, ó, carteira da OAB para continuar a carreira, para alcançar o sonho de vocês, não é isso? Mas para alcançar o sonho precisa de muito estudo, né? A FGV, que é a banca de vocês, é uma banca difícil, mas não impossível, né? Acho que com o estudo, com as questões, vocês vão conseguir tirar de letra. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata, sou mestre em Direito Constitucional, eu sou delegada de polícia, passei agora faz pouco tempo, então estou sabendo bem o que vocês estão passando atualmente, né? Vamos que vamos? Aula de Constitucional? Força, coragem? Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho da Constituição, né? Da teoria da Constituição, antes da gente entrar propriamente nos artigos. Então vamos ali pegar um conceito de direito constitucional, de Constituição. Então vamos lá. Olha lá. Conjunto de regras, princípios que estruturam o Estado. O que a Constituição vai fazer? Estruturar o Estado. Ele vai trazer aquelas normas que se você olhar para aquelas normas da Constituição, você vai conseguir definir e entender o que é o Estado, certo? Volta lá, olha lá. Reúne normas que organizam os elementos constitutivos do Estado. População, território e governo. Então, guarda esses três aí, população, território e governo, porque eles são os elementos orgânicos do Estado. Na Constituição, a gente tem que ter essa definição, não precisa ser explícita, mas pelo menos implicitamente você tem que encontrar a população, o território, delimitação do território, a forma de governo, então isso tem que estar na Constituição. E isso volta lá. É o considerado, né, o conjunto dos elementos orgânicos, tá? Então, decorem aí população, território e governo, elementos orgânicos. E aí, olha só, lê aí comigo antes de voltar para mim. Com a visão constitucionalista moderna, além desses elementos que tem que se verificar, que o Estado precisa de limite, afastamento do Estado absolutista, elementos limitativos. Vamos lá, olha só. Então, quando se formaram os estados na era mais moderna, tá, gente? Vamos delimitar ali o Estado absolutista. Vocês assistiram uns filmes já da Idade Média, em que você vê o governador, o governo, né, o rei, com todos os seus nobres, com aquela fartura de alimento, com aquela fartura de festa, enquanto o pobre, a população, passando fome. Segura esse tempo aí. Nesse tempo, o que a gente tinha? O rei mandando em tudo. O rei era o famoso. Ele podia tudo. Por quê? Porque ele tinha o ouvido de Deus aqui na orelha. Era essa a desculpa entregue para eles. Então, no Estado absolutista, que a gente chama aí, nessa ideia dos filmes que a gente tá em mente agora, tinha em mente que realmente os reis, os governantes, eles podiam tudo porque eles tinham intervenção divina. E aí, imagina só, eles não tinham como ser contestados, portanto, eles tinham o que queriam. Aí, importante, veio a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa quis? Acabar com o poder absolutista. Ele quis criar regras, regras e limites para que esse governo absolutista não pudesse ser arbitrário. O que é arbitrário mesmo? Arbitrário é aquele que não tem que explicar os seus motivos, é aquele que não tem que seguir fundamentos jurídicos. Então, ele faz o que ele bem entender, né? Não tem fundamento.
não tem que arcar com as responsabilidades das suas decisões. Bom, enfim, então era um governo arbitrário. Aí veio a Revolução Francesa e trouxe limites. E de que forma a gente conseguiu limitar o Estado? Volta lá no slide. Olha lá. Através de elementos limitativos. Esses elementos limitativos, portanto, vão limitar o Estado. Eles vão criar a ideia de responsabilidade, que também os seus súditos tenham alguma forma de se proteger desse absolutismo que ele tem, dessa falta de limites. Então, a partir dessa nova ideia gerada pela Revolução Francesa, a gente tem que, olha lá, a Constituição, então, precisa definir a política, os órgãos de Estado, bem como os seus limites. Agora, importante, através de direitos e garantias fundamentais ao ser humano. Então, resumindo aqui, o que a gente tinha? Uma Constituição que precisava estruturar o Estado. Com a visão mais moderna, com a ideia do constitucionalismo moderno, com a ideia de limitação desse poder absolutista, nós tivemos a necessidade de inserir nas constituições os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais do ser humano. Então, pensem que, apesar da gente entender, muita gente, né? Muita gente entender, e vocês têm um papel fundamental de explicar que não é bem assim. Muita gente entende que direitos humanos é direito para quem? Para bandido, para preso, né? Não é isso que a gente escuta todo dia? Vocês têm o papel de disseminar o correto. Qual é o correto? Direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, direitos humanos servem para limitar o poder do governante. Então, eles são importantes na formação do Estado para que realmente haja um respeito ao ser humano. Se o Estado invadir a sua propriedade, o que você faz? Você vai ter um remédio, você vai ter um direito para garantir a expulsão desse Estado dentro da sua casa. Então, isso é um direito humano, isso é um direito fundamental. Entendam, portanto, como limite do Estado, certo? Então, constitucionalismo é essa visão que garante a inserção de direitos fundamentais na Constituição Federal e nas constituições modernas para limitar o poder dos governantes, certo? Vamos dar uma olhadinha em alguns outros conceitos da Constituição. Acompanha comigo lá. Bom, então, olha só, para a gente resumir essa ideia de constitucionalismo e dessas brigas entre o Estado absolutista e a nova Revolução Francesa, né, com a derrubada do Estado absolutista, lê aí comigo, ó, o constitucionalismo, ele pode ser visto como teoria normativa da política, veja lá o que eu acabei de falar, ascensão dos direitos fundamentais. Sem eles, não existe Constituição, porque senão a gente não vai ter poder limitando o governante. Então, para isso que precisa dos direitos fundamentais. Então, liguem nessa ideia de que constitucionalismo trouxe os direitos fundamentais para a Constituição. E lá num outro sentido, dá uma olhada lá, designa o movimento político e cultural desenvolvido nos séculos 17 e 18 na América do Norte e Europa Ocidental, que defendeu a ideia de Constituição como sendo a solução para a limitação do poder político. Foi, na verdade, uma vertente do iluminismo, que no campo político opôs-se ao Estado absolutista. Então, foi isso que eu expliquei para vocês. A gente entendeu esse constitucionalismo como um movimento social para acabar com esse Estado absolutista e, ao mesmo tempo, com essa saída desse poder absoluto do campo da sociedade, a gente inseriu nas constituições a necessidade de existir
direitos fundamentais, direitos humanos que protejam o indivíduo contra o Estado. Certo? Tudo bem? Muito bom. Gente, a gente tem que entender também que essa Constituição, ela pode ser vista em alguns sentidos. Dá uma olhadinha aí comigo. A Constituição pode ser entendida na sua vertente jurídica ou sentido jurídico. Olha lá quem é que fala sobre isso. Kelsen, Hans Kelsen, né? Vocês devem estar lembrando dele, das teorias iniciais ali da faculdade. Então, ele é um jurista extremamente positivista, certo? Lembra da norma hipotética fundamental? Pois bem, ela vai ser necessária para entender essa forma de Constituição na visão dele. Então, volta lá. Regularmente elaborada e aprovada pelo poder competente. Regularmente, ou seja, seguindo parâmetros anteriores e certos para sua promulgação, para sua elaboração. Depois a gente vai ver promulgação e outras coisas. Então, preciso de um procedimento correto para elaboração da Constituição, regularmente elaborada e aprovada pelo poder competente. Quem é o poder competente? A gente vai ter também escrito e designado expressamente em algum lugar. Para ele, para o Hans Kelsen, é necessário que haja uma norma que garanta e que, presta atenção nessa expressão, dê validade e fundamento para as demais normas. Então, ele vai se basear numa norma hipotética fundamental, que ele chamou assim. E a partir dessa norma hipotética, nós vamos ter as normas abaixo dessa norma hipotética e a partir daí elas vão criar um fundamento de validade. Validade em quem? Nessa norma hipotética. Então, para Hans Kelsen, o que é a Constituição? A Constituição é simplesmente aquelas normas figuradas dentro de um poder competente e através de rígidos procedimentos de elaboração, tá? Ele vai determinar a sua eficácia através dessa fundamentação jurídica. Então, para Hans Kelsen, a eficácia da Constituição é jurídica, ponto final. Tá lá, tá valendo. Não tá, não tá valendo. Não tem muito o que se questionar. Ele é muito objetivo. Diferentemente do próximo sentido, olha lá. O sentido real ou sentido sociológico, quem a dita são os fatores reais de poder. Aqui, para Ferdinand Lassalle, que é o que trouxe essa teoria para a gente discutir, quem dita o que é uma Constituição é a própria sociedade, é uma realidade social. Veja aí, fatores reais de poder. Para ele, quem são os fatores reais de poder? Ele indica, né, alguns exemplos. O poder militar, o poder político, a sociedade organizada. Então, ele vai dividindo a sociedade em nichos. E a partir do poder que esse nicho tem perante a sociedade como um todo, a gente define o que é a Constituição. Então, ele precisa identificar, Ferdinand Lassalle, precisa identificar a Constituição num paradigma voltado para essa sociedade, certo? Se essa sociedade não está ligada à Constituição que está lá no papel, ele diz que a Constituição é um papel em branco. Aquela Constituição não vale de nada, ela não pode ser considerada Constituição, porque não está de acordo com os fatores reais de poder. Presta atenção nessa expressão. Ferdinand Lassalle fala que quando a Constituição não estiver de acordo com os fatores reais de poder, que são quem mesmo? Militares, sociedade organizada, poder político, certo? Quando não estiver de acordo, o que a Constituição é?
um papel em branco, uma folha de papel em branco, portanto, de nada vale. Para ele, a Constituição só vai ter validade, só vai ser uma Constituição quando estivermos diante da percepção da sociedade junto com o que está escrito. Precisa ter essa união. Para Kelsen, pouco importa a sociedade. Está no papel? Está valendo. Para Ferdinand Lassalle, precisa ter essa justa posição entre os dois. Tudo bem? E a última definição, o último sentido que a gente pode entender a Constituição é o político, do Carl Schmitt. A Constituição são as decisões fundamentais do Estado. Normas que tratam sobre isso são as verdadeiramente constitucionais. Então, Schmitt falou o quê? Que o que importa são as decisões fundamentais do Estado. Quem ele é, o que ele faz. Ele precisa de uma eficácia política para existir. Ele precisa que haja esse acordo na sociedade. Mas na sociedade lá embaixo? Não, na sociedade no poder político. Então, para Schmitt, eu não vou ligar mais os demais fatores de poder igual o Ferdinand Lassalle fez. O que ele vai entender? Que quando o poder político ele está lá relacionado com as decisões fundamentais na Constituição, ok. O resto pouco importa. Para ele o que importa é disciplinar a própria Constituição com base nas decisões do Estado. Certo? Então, gente, esses 3 sentidos precisam ficar claros. Vocês entendam o seguinte, vocês têm muita coisa para decorar. Algumas coisas é melhor vocês entenderem do que decorar. Então, por isso que eu acabo explicando, dando exemplo, para que grave na cabeça de vocês, não a frase, não o sentido, entre aspas. Eu quero que vocês entendam. Então, busquem essa relação dos exemplos que eu dou para entender. E esses 3 sentidos, jurídico, real e o político, precisa estar na mente de vocês, porque existe bastante cobrança nas provas, ok? Muito bom. Seguindo adiante, a gente vai falar um pouquinho e já entrar numa comparação, tá? A gente não vai entrar aprofundadamente ainda na Constituição Federal, mas só para a gente terminar essa teoria. Então, olha lá. Constituição Federal de 1988. É óbvio que vocês têm que saber de cor. Quando que ela foi promulgada, não é isso? 5 de outubro de 1988, pelo amor de Deus, certo? Se não souber, finge que sabe e segue adiante, tá bom? Pode decorar agora. Então, Constituição Federal de 1988, 5 de outubro de 88, a famosa Constituição Cidadã, certo? Do Ulisses Guimarães e tudo mais. Agora eu vou passar um segredinho para vocês. Quando vocês estiverem fazendo prova e tiver lá uma questão que peça as características da Constituição Federal de 88, daquela que foi promulgada no dia 5 de outubro, aquela que é considerada a Constituição Cidadã, o que vocês vão fazer? Rezar. Rezar para quem? Para o padre da FGV, não. FGJ, olha lá. Então, decorem, padre, FGJ. Isso tem que decorar, isso não tem que entender não, tá? Isso tem que decorar. O que é isso aí, pelo amor de Deus? Olha só, a nossa Constituição é promulgada. Nossa Constituição é analítica. Nossa Constituição é dogmática, rígida, escrita, formal, garantista e jurídica. Então, essa é a definição da nossa Constituição. Padre da FGJ. Para fazer sentido, né? Senão não ia fazer sentido nenhum a gente colocar da FGV, que senão não ia dar certo. Vamos comentar cada um deles? Segue lá no slide. Olha lá. A nossa Constituição foi promulgada. Promulgada por quê? Porque ela foi feita
dentro de uma Assembleia Constituinte, com participação popular. Então, nós temos o povo, a nação, participando na formação dessa Constituição. Então, quando ela é democrática, a Constituição é promulgada, certo? Essa é a definição da Constituição de 88. Em contrapartida, a gente tem a Constituição outorgada. A Constituição outorgada é a Constituição que foi imposta. Imposta. Ela tem um governante que não foi eleito democraticamente. Ele não está no poder de forma democrática. Ele não tem a participação do povo no seu governo. E o que ele faz? Decreta, outorga uma Constituição, que é o nosso caso da Constituição de 69, né, da queda ali do regime democrático para a entrada dos militares no poder. Então, o AI-5 fez essa promulgação, essa outorgação de uma Constituição. Então, ela não tem nenhum tipo de participação popular, certo? Então, ela é arbitrária. Próximo conceito ali, analítica. Olha lá, Constituição analítica, que é a nossa. Quantos artigos tem a nossa Constituição, gente? Grande, né? São 250 artigos, tem artigos muitos. E eles tratam sobre tudo, sobre as mais diversas elementos. A gente tem lá organização do Estado, a gente tem direitos e garantias fundamentais, nós temos a divisão desse poder, certo? Mas a gente tem outras normas ali que nada tem a ver com aquela definição teórica do que seja a Constituição. Então, nós temos muitos outros artigos que não retratam apenas organização do Estado e direitos e garantias fundamentais. Portanto, a gente pode chamá-la de analítica, porque ela é extensa. Então, pensem que o analítica é semelhante à expressão extensa. E sintética, pelo contrário, por exemplo, é a Constituição dos Estados Unidos, que tem pouquíssimos artigos e eles retratam exatamente aquilo que tem de mais importante para o Estado. Está na Constituição americana, portanto, a Constituição americana é sintética e a nossa é analítica, porque é grande e extensa, ok? Próximo. A Constituição é dogmática, ou ela pode ser histórica. A nossa é dogmática, por quê? Porque ela foi criada com base em dogmas. O que são dogmas? São verdades construídas naquele momento. São verdades que a gente pode dizer que são impostos. São verdades impostas. Só para fazer um entendimento mais amplo dessa classificação, dogmática e histórica. A Constituição inglesa, por exemplo, ela é histórica, porque ela vem numa construção lenta. Os seus artigos, as suas definições, elas vão sendo elaboradas pela sociedade ao longo do tempo. Então, ela tem uma transformação lenta. Agora, a nossa não. A nossa foi criada ali, naquele momento, naquele ano, e a partir dessa ideia formada, a gente tem a imposição da Constituição. Então, dogmática, ela é criada através de verdades construídas ali, naquele momento. A histórica, ela é lenta, ela é gradual. Constituição histórica, por exemplo, na Inglaterra. A dogmática, ela é a brasileira, certo? Olha lá no slide comigo. Vamos fazer uma relação com a escrita ou não escrita / costumeira. Vejam só, normalmente, quando eu tenho uma Constituição dogmática, eu tenho uma Constituição escrita. Quando eu tenho uma Constituição histórica, normalmente eu tenho uma Constituição não escrita, eu tenho uma Constituição costumeira.
por conta dessa própria elaboração, dessa forma de elaboração. Então, a histórica, ela vem sendo criada, ela vem sendo alterada e, por isso, ela é costumeira, né? Ela costuma ser costumeira, não escrita. Então, quer dizer que a Constituição da Inglaterra é não escrita, não tem nada escrito? Claro que tem, né? Claro que tem. Ela é escrita, a gente tem artigos definidos lá na Constituição inglesa, mas, veja só, ela não está fechadinha num documento, ela está esparsa, ela tem normas que a gente entende como constitucionais espalhadas por todo o ordenamento jurídico. Pensa assim, se você for lá na Inglaterra e pedir, eu quero comprar a Constituição inglesa, eles vão ter que fazer um apanhado de várias normas espalhadas para poder te dar. Agora, você vem aqui no Brasil, eu quero a Constituição Federal de 88, Constituição Brasileira. Eles vão te dar um livro pronto. Por quê? Porque o que está ali é norma constitucional. O que está fora dali não é. Essa é a diferença básica que a gente tem que entender do escrito e não escrito. Não é que o não escrito não está escrito em lugar nenhum. Está, mas ele está espalhado, diferentemente da Constituição escrita. Nossa, que ela é fechada num documento. Deu para entender? Então, a nossa é escrita. Volta lá. Rígida que a gente pulou, olha lá. Rígida, ou flexível, ou imutável, ou semi-rígida. A nossa Constituição é rígida. E, gente, eu não sei. Vamos pensar comigo. Vocês sabem que o Alexandre de Moraes, ele virou ministro há pouco tempo do Supremo Tribunal Federal, certo? Alexandre de Moraes tem uma teoria que ele diz que a nossa Constituição, ela não é só rígida, ela é super rígida. Pode ser que isso venha a repercutir nas provas. Então, fiquem atentos. Rígida por quê? Porque nós temos um processo dificultoso na elaboração, na alteração das normas constitucionais. A gente não tem a Constituição fechadinha, bonitinha, escrita num documento? Ok. E para alterar essas normas, o que a gente precisa? A gente precisa de emenda constitucional. Como é que é a emenda constitucional? Você tem que votar por 3/5 dos votos do Congresso. Então, eu tenho uma votação muito difícil para elaborar a Constituição. E não é só isso. Eu posso eliminar direitos e garantias fundamentais por emenda constitucional? Posso? Não posso, né? Então, veja, a nossa Constituição, na sua maioria, ela é rígida e outra, ela é imutável, que são as cláusulas pétreas. Por isso que o Alexandre de Moraes, ele criou essa ideia aí de super rígida, certo? Ela não é só rígida, ela é super rígida, porque ela é dificultosa numa parte e imutável na outra. Tudo bem? Toma cuidado com questões desse tipo. Ainda não vi cair, mas fiquem atentos, certo? Não falou nada de teoria nova, não falou nada de Alexandre de Moraes, vamos na clássica. Qual é a clássica? Rígida. A nossa Constituição é rígida. Por quê? Porque ela precisa de um processo dificultoso para ser alterado, ok? Agora, nós temos ainda a Constituição flexível, ou imutável, ou semi-rígida. Flexível, as suas normas podem ser alteradas por meio de elaboração legislativa normal. Então, por meio de uma lei, você altera a Constituição, ela é flexível. Imutável, ela não pode ser alterada. A nossa é imutável? Não, somente na parte das cláusulas pétreas. Portanto, a nossa Constituição não é definida imutável, ok? Imutável é a Constituição inteira, não pode ser alterada. Ou semi-rígida, ela vai ter partes que elas têm um processo mais dificultoso e outra parte da Constituição ela pode ser alterada como se fosse lei infraconstitucional. Deu para entender? Semi-rígida, portanto, uma parte rígida e as demais normas podem ser alteradas por meio de processo legislativo comum. Tudo bem? Seguindo lá. Formal
ou material. Olha lá, formal. De novo, ela está presente num documento fechado. Ela está naquele documento que você foi lá na livraria e comprou, que era a Constituição Federal de 88. O rapaz te entregou? Aquilo é Constituição. Ah, mas tem uma norma muito importante que não está dentro da Constituição. Pois bem, no Brasil, essa norma não é constitucional, mas ela é importante. A nossa Constituição é o quê? Formal. Então, o que importa é que esteja dentro daquele livro. Não está no livro, não é norma constitucional. A gente pode tratá-la como uma norma de importância fundamental para a sociedade, mas ela não é constitucional. Para eu alterar essa norma que a gente visualizou importante, eu posso passar por qualquer tipo de procedimento, certo? Em contrapartida, a Constituição Material, que não é a nossa, ela pode ter diversos artigos, diversas normas, fora de um documento fechado. Por quê? Porque para material importa que normas que retratem de organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, não importa onde ele esteja, ele será norma constitucional. Ah, mas está fora do documento. Não importa. Importa que a matéria retratada por aquela norma pode ser considerada constitucional. Por quê? Porque ela trata de organização do Estado, porque ela trata de direitos e garantias fundamentais. Deu para entender? Material, não pode estar em qualquer lugar. Você vai olhar para quem? Olha o nome, matéria. Para forma, para formal, você pode retratar de qualquer assunto. Você vai olhar para a forma. Ela está onde? Dentro de um livro, dentro do livro fechado que se chama Constituição Federal. Então, é lá que nós vamos definir as normas constitucionais. Deu para entender? Muito bom. Próxima definição ali. Garantista. Quais são as outras? Social, que aí a gente vai ligar ao bem-estar social, programática ou dirigente, ou compromissária. Então, vamos lá. Garantista é a nossa. Lembra que eu falei no começo da aula que essa visão constitucionalista moderna trouxe a necessidade de inserirmos direitos e garantias fundamentais nas constituições? Pois bem, essa nossa Constituição inseriu. E se vocês repararem, ela vai passar um tempo grande dos seus artigos tratando das garantias do indivíduo. Então, ela vai tratar de direitos fundamentais, individuais, sociais, coletivos. Ela vai passar bastante tempo falando sobre isso. Por isso que nós classificamos a nossa Constituição como garantista. Ela é uma Constituição que preconiza direitos individuais. A gente vai ter lá o artigo 5º, quase que, vamos colocar aí, 98% dos seus artigos são de direitos e garantias individuais, e eles são cláusulas pétreas. Agora, se a gente pegar uma Constituição que não é a garantista, que é uma Constituição social, ela está ligada ao governo de bem-estar social. A gente tem ali uma Constituição programática ou dirigente. Ela vai trazer normas de direitos sociais, direitos que garantam a previdência social, direitos que garantam a saúde, direitos sociais. E ela vai traçar metas para o governo. Ela não vai simplesmente falar, ela vai dizer, governo, está aqui na Constituição, está escrito aqui no artigo, então você vai ter que cumprir. Ela vai indicar metas para esse governo atingir. Portanto, a nossa Constituição, presta atenção, apesar de tratar de normas sociais, ela não é considerada uma Constituição social, ela é considerada uma Constituição garantista, que dá mais privilégios, se preocupa mais em garantir direitos individuais e afasta os sociais. Deu para entender? Volta ali comigo no slide. Olha lá. Constituição programática
ou dirigente. Pode ficar aí no slide mesmo. Programática, ela vai trazer o social como forma de programa, enquanto que a dirigente é um além. Ela, olha o que eu coloquei, barra compromissária. Ela gera compromissos para o Estado. Compromissos de quê? Do social, de direitos sociais. Então, programática define programas. A dirigente, ela vai além. Ela obriga o cumprimento daqueles programas. Tudo bem? Volta para mim. Então, toma cuidado com essa definição. Tem muita gente que entende que o programática e o dirigente são sinônimos, ok? Mas, pelo que a gente está vendo nas provas, está tendo essa divisão. Então, programática, vamos pensar que a programática é um passo anterior. Ela indica programas. Olha, governo, seria bom se você fizesse isso. A dirigente não. Ela indica os programas, indica a meta de cumprimento. Então, ela está um passo além dessa programática. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, qual que é a nossa mesmo? Garantista, tá? Porque se preocupa de forma primordial com os direitos individuais. E a última definição foi o que a gente trouxe lá no slide anterior, jurídica, política ou real. A nossa, então, pelo que a gente viu, é jurídica. Então, quem domina a nossa Constituição Federal é Hans Kelsen. Então, a partir de um documento fechado, a partir de normas que estão ali dentro, pouco importa qual seja a matéria. Não vou falar dos fatores reais, não vou me preocupar com a política, a decisão política fundamental. Eu vou me preocupar com a decisão da Assembleia Constituinte, que colocou, inseriu aquele artigo dentro da Constituição. Portanto, é jurídica. Tudo bom? Beleza? Gente, decorem isso daí, esse padre da FGV aí, porque realmente ele é bastante cobrado nas provas. Tudo bem? Gente, um abraço, a gente se fala já já num segundo módulo. Um abraço.